Boa tarde, sejam bem-vindos de novo à Rádio Socesp, no Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Convidado muito especial agora, Carlos Roschiti, professor livre-docente pelo INCOR, da USP, e coordenador da Ressonância Magnética e Imagem em Cardiologia do Hospital do Coração. Seja bem-vindo, Roschiti. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês, com você e com vocês aí da Rádio Socesp. Obrigado. Bom, é muito interessante falar com você, Roschiti, porque a imagem em cardiologia, ou a imagem como um todo, talvez seja uma das áreas de maior incorporação tecnológica na medicina. Eu acho que, juntamente com a medicina intervencionista, a imagem carrega essa questão da incorporação tecnológica, principalmente da digitalização. Então, antes de começar, eu só queria que você contasse para a gente o que tem de novo na imagem em cardiologia. A gente sabe que tem coisa nova na ressonância. O que você pode contar para a gente que tem de novo e de útil para o clínico na imagem em cardiologia? Essa é uma pergunta muito boa, Marcelo, e você tocou em dois pilares da cardiologia, né? Imagem cardiovascular e intervenção hoje são coisas fantásticas. Se a gente fosse falar tudo que a gente tem de novidade, a gente ia ficar aqui algumas horas. Mas focando em alguns aspectos que eu acho que seriam bem interessantes para o clínico, a gente tem hoje, em ressonância magnética, por exemplo, técnicas que a gente tem discutido com muita frequência, avançadas de caracterização do miocárdio. Então, o clínico já está mais ou menos acostumado a ver o realce tardio, aquele que a gente vê a fibrose no miocárdio e que dá informações assim fantásticas em múltiplas cardiomiopatias, como, por exemplo, a amiloidose cardíaca, como cardiomiopatias outras como hipertrófica, dilatadas, a relação com a genética. Hoje a gente está fazendo muito o fenótipo de fibroses do tipo ring-like com a genética. Então, o clínico já conhece esse instrumento que é muito útil para ele. E, recentemente, a gente adicionou um dado a mais, que é o mapeamento T1 e a medida do volume extracelular, que é uma coisa que é muito importante nas cardiopatias infiltrativas, padrão aí amiloidose, seja ela TTR, seja ela L. É um método super sensível, com uma informação diagnóstica e prognóstica realmente muito importante para o clínico. O clínico está começando a se adaptar. Eu comentei com alguns colegas, tivemos uma sessão disso na Socesp, recente agora, hoje, e a gente comentou que, infelizmente, o mapa T1 ainda não está disponível em todos os equipamentos, mas está cada vez mais disponível, e que quando a gente está lidando com técnica, com cardiopatias do tipo infiltrativa, que essa é uma técnica necessária, mandatória. Então, o clínico tem que estar, essa é uma dica, o clínico tem que estar ligado nisso, se ele estiver investigando uma suspeita de amiloidose, realmente encaminhar para aquele local que faz o mapeamento T1, porque isso pode fazer diferença para aquela vida daquele paciente. De forma geral, ele precisa especificar? Não, se ele colocar a hipótese diagnóstica de amiloidose e encaminhar para o serviço que tem mapeamento T1, ele será feito. Indiscutivelmente, os colegas que trabalham na imagem sabem da importância dessa tecnologia, mas é importante que a suspeita esteja lá. Porque às vezes é muito comum vir ressonância magnética do coração. Esse, aliás, é mais comum. Se vira. E se vira. Mas ele não precisa dizer obviamente, qual o exame que ele quer, qual a técnica, mapa T1, nada disso. Mas a hipótese clínica, isso é importantíssimo que o clínico traga para a gente, porque isso faz com que o colega que está ali, frente à decisão de que protocolo usar na imagem, decida o melhor para o paciente. Vou fazer uma pergunta forte. Você pode responder sim, não, ainda não, talvez. É o fim da biópsia? Não é o fim da biópsia, de forma alguma. Acabei de tivemos um caso complicadíssimo no INCOR, eu não vou entrar em detalhes por motivo de tempo, mas onde a ressonância acabou entrando tardiamente, porque normalmente a ressonância era um caso de suspeita de amiloidose, com neoplasia junto, e que mesmo o pico monoclonal não era certeza, a biópsia de gordura periférica, periumbilical, foi duvidosa ou negativa, e a ressonância entrou, na verdade, para dar uma informação de que a suspeita de amiloidose era verdadeira e habilitou a biópsia cardíaca. Então, nem o hematologista queria tratar, a paciente não estava recebendo a quimioterapia, que precisava, e é uma emergência médica, a gente sabe que a L é uma emergência médica, mas não havia convencimento diagnóstico. A ressonância deu, não o convencimento definitivo, mas habilitou o clínico a pedir uma biópsia endomiocárdica. E aí sim, ainda assim, não foi fácil. O vermelho Congo não era positivo. Só foi feita a positividade com espectroscopia de massa numa proteína muito específica que só os patologistas entendem e que foi super difícil. Só gente altamente de alto nível conseguiu fazer o diagnóstico. Esse caso até talvez a gente publique no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Vai ser bem interessante. E você vê que a complexidade é grande. Então, não. A ressonância ajuda, como nesse caso. Ela
ela deu o subsídio para o clínico pedir um exame que é invasivo, né? A biópsia endomiocárdica não é isenta de risco, mas de forma alguma ela está excluída e ela é o 100%, ela é o nosso final ainda. Eu tenho fé que um dia, em breve, a cardiologia de precisão, juntando a imagem com a genética e outros marcadores moleculares periféricos, séricos, talvez a gente consiga... Mas eu gosto daquela ideia de que em medicina nunca não existe, né? Quer dizer, eu acredito no que você está falando, eu acho que você tem toda a razão e que os casos de biópsia no miocárdio vão ser raríssimos, como já são hoje, raríssimos, ou mais raros ainda. Mas eu acho que não tem, bom, né? 100%. Né? Vamos lá. Bom, o assunto vamos continuar na ressonância, mas vamos mudar um pouco de cardiomiopatias infiltrativas agora para cardiomiopatia isquêmica. Então a gente tem tido novidades, novas publicações, falando sobre tratamento da doença coronária crônica, isquêmica, com disfunção ventricular, e recentemente o estudo Revived no American College faz 3 meses. E qual é o papel, então, da viabilidade miocárdica na ressonância, na definição ou na decisão terapêutica do paciente com cardiopatia isquêmica? Agora o debate está definitivamente ligado, né? Porque já com os dados do STITCH, então os 2 trabalhos que realmente estão aí no debate, têm sido discutidos, e que foram, assim como lá na isquemia miocárdica, o Ischemia Trial causou tanto rebuliço, aqui o STITCH, inclusive o STITCH de 10 anos e o Revived, mostraram resultados que não foram, vamos dizer assim, positivos de uma forma geral, como primary endpoint, né, como endpoint primário, para você avaliar a viabilidade antes de indicar a revascularização. Na verdade, a revascularização não mudou o prognóstico desses pacientes. E isso causa vamos dizer assim, um paradoxo com o nosso entendimento da fisiopatologia. Isso é o mesmo que acontece na isquemia. Então a gente está tentando, o debate está totalmente agora no último congresso do SCMR, que a gente foi em San Diego, nós tivemos um debate muito vivo mesmo, realmente vivo, não morto, Revived, entre o Ray King, o colega, o John Greenwood da Inglaterra, e o Bob Bonham, que é o autor principal do STITCH, fazendo os final remarks, os comentários finais. E o que a gente entende hoje é que esse paradigma que esses trials multicêntricos, e importantes e bem feitos até, criaram, esse paradigma talvez, pelo menos do jeito que a gente avaliou viabilidade, eles demonstram que a gente não deve fazer assim. Quer dizer, isso não vai trazer um benefício que a gente quer para o paciente. Mas eu vou colocar 2 pontos, se não for me alongar muito. Existem limitações desses trials e existem limitações da técnica de viabilidade. Então, em relação ao STITCH, por exemplo, se você olhar a definição de viabilidade, que foi baseada no SPECT, com presença de mais que 11 segmentos viáveis, é uma definição, eu diria, pobre. Eu vou pedir até desculpa pela palavra, mas a gente tem paredes anteriores, aqueles infartos enormes anteriores, que pega a parede anterior e quase inteira, o paciente sem nenhuma viabilidade naquela parede, sem nenhum outro miocárdio regional disfuncional, porque a gente quer o miocárdio que não bate, que é disfuncional e que é viável. Mas eu tenho só aquele... Esse paciente era considerado viável pelos critérios do STITCH, né, pelo SPECT. Então, quando a gente faz a ressonância desse paciente, a gente sabe, se eu revascularizar esse paciente, ele vai melhorar? Não, claramente ele não vai melhorar. Do ponto de vista de função e do ponto de vista, até onde a gente sabe, de prognóstico. Embora, no STITCH 10 anos, se você olhar, tem um sinal, o P da interação foi 007. Awfully close, né? Bem ali. E quando você vai para o grupo só viável, quando você não... A interação é a diferença das diferenças, mas quando você pega o grupo só de grupo viável, que é o que interessa para a gente, existe um sinal positivo, inclusive em todos as subanálises, de que quem tinha viabilidade pela metodologia de imagem teve um melhor prognóstico e uma melhor função. Então, os sinais estão ali, mas acho que a gente não conseguiu provar. O Revived foi um pouquinho melhor feito, mas o Revived tem algumas coisas que eu não consigo explicar ainda. Uma coisa que chama muita atenção, que primeiro que não foi revasc, foi angioplastia, que é diferente. Segundo, que a fração de ejeção média foi de 27%. Com a maioria dos pacientes, 50 e tantos por cento, biarteriais. Isso chama um pouco a atenção. E uma coisa que a gente vive isso na ressonância, que é um pouco do que nós discutimos aqui, falamos de infiltrativa, agora vamos falar de isquêmica. A isquêmica é tão prevalente
que muito frequentemente a gente tem as duas coisas. Então, será que um bia arterial tem 27% de fração de ejeção? Não é o habitual que a gente vê na clínica, né? Então, isso chama a atenção para que talvez componente não isquêmico esteja envolvido aí e que a gente precise realmente mudar o paradigma de como a gente avalia a viabilidade miocárdica. E eu acho que retestar tudo de novo. A ciência é assim, né? Desculpa ter me alongado muito. Não, perfeito. Me disse a frase a seguir, faz sentido ou não? A viabilidade é fator prognóstico, mas não deve ser usada como ferramenta única na tomada de decisão terapêutica. Hoje, os dados que são dados para a gente é que ela, pelo menos de uma forma geral, global, é claro que eu acho que a gente discute isso, o Dr. Bono colocou isso muito no final remark dele nesse congresso, de que a gente tem que individualizar, que a viabilidade é útil em casos específicos. Mas de uma forma geral, global, como conduta para a população em geral, para o cardiopata isquêmico, os dados que a gente tem hoje não nos habilita a pedir para todo mundo. O que ele coloca, inclusive num editorial do Jack, é que aquele paradigma que eu falei de melhora de fração de ejeção e melhora de prognóstico talvez tenha que ser mudado, porque a gente não avaliou a arritmia, a gente não avaliou a viabilidade de muito longo prazo, porque nesse próprio sítio de 10 anos, no final a curva está se abrindo. O P de 007 é dessa abertura final. Então, de novo, o paradigma que está sendo testado nos trials tem que ser um pouco mudado. Da forma como eles foram testados, eles são negativos. Então, o que a gente tem hoje é isso. A gente não deve recomendar para todo mundo, mas a gente não deve excluir a viabilidade quando clinicamente você julgar que ela possa te dar informações significativas. Legal. Bom, a gente tem ainda 3 minutinhos para um último assunto, último tema. Está na moda, é o hype. E como a gente falou de incorporação de tecnologia, o uso da inteligência artificial em imagem. Imagem, de uma certa forma, se utiliza de reconhecimento de padrões. Exato. E talvez essa seja a primeira aplicação da inteligência artificial em medicina. Então, na cardiologia, o quanto a gente já usa e o quanto a gente vai usar de inteligência artificial na imagem no futuro próximo. Olha, a gente já está usando, isso que você colocou está perfeito na sua questão, você já sabe disso, a gente já está usando em muitas coisas, né? A inteligência artificial, a gente sabe, ela vai permear todos os passos da nossa vida pessoal, da medicina e da imagem, né? Da imagem cardiovascular especificamente, que não tem nenhuma dúvida. Então, ela já entra hoje, por exemplo, a gente já tem softwares que gerenciam para a gente, por exemplo, o agendamento do paciente. Então, antes da imagem ser feita. Depois que ele fez a imagem, eu tenho um software que eu trabalho num dos serviços em que nem é a minha área, eu estou fazendo coração, mas acabou de sair da tomografia um sangramento cerebral, eu tenho um pop-up na minha tela, ninguém viu a imagem, nenhum radiologista, neuroradiologista viu. E a inteligência artificial pegou a imagem e alertou a todos os laudadores de que tem uma hemorragia intracraniana saindo da tomografia. Então, veja, isso prioriza, né? Já coloca ali na prioridade para você beneficiar o paciente. E entrando mais um pouquinho na imagem cardiovascular especificamente, como as pessoas já devem conhecer, trabalho com ressonância e tomografia. Na tomografia, a gente já está usando, embora ainda com problemas regulatórios no Brasil, a gente não tem Anvisa, mas a gente tem como work in progress, testando e avaliando a utilidade, publicando alguns artigos com a FFRCT, que é uma técnica de tomografia que usa machine learning, ela é fundamentada no machine learning, num banco de dados de mais de 30 mil casos, e a gente consegue dar informação semelhante ao FFR invasivo para saber se aquela lesão intermediária, aquela estenose intermediária, moderada na tomografia, tem ou não significância de limitar o fluxo, ou seja, se ela é geradora de isquemia miocárdica ou não. Na ressonância, eu acho que a gente já está utilizando técnicas para quantificar a fibrose melhor. Só voltando um pouquinho na tomo, além do FFRCT, a gente está quantificando e dando caracterização da placa melhor. Isso era uma coisa que a gente já fazia, mas manualmente é impossível. E a inteligência artificial ganha o tempo, você facilita fazer isso. E na ressonância, a gente tem duas coisas acontecendo. Uma é a aceleração. Então, antigamente a ressonância era aquele exame de 1h30. Hoje, a gente até pode ter uma ressonância de 1 hora, mas a rotina hoje é 30, 40 minutos de ressonância. Verdade. Eu consigo fazer a cine-ressonância em 2 pausas respiratórias, com uma técnica de compress sensing que usa a inteligência artificial. Assim que saiu a cine, no console da máquina eu já tenho a fração de ejeção pronta.
também uma inteligência artificial de detecção de bordas que já me dá, chega de fazer bolinha, ela faz automática na máquina, não preciso nem ir para uma workstation, nada disso. Então, isso tudo tem facilitado a nossa vida e eu acho, essa é uma opinião pessoal, bem pessoal, mas está lá no pipeline, que a ressonância vai se beneficiar, num primeiro momento, muito mais disso, na aquisição. A ressonância, tradicionalmente, era uma técnica lenta e com a inteligência artificial ela vai passar a ser muito mais amigável para o paciente e muito mais rápido. E, obviamente, no processamento a gente vai também ter grandes benefícios, até relatórios automatizados e outros benefícios que a gente vai tirar da inteligência artificial. Legal, maravilha. Bom, como tudo que é bom dura pouco, a gente vai ter que terminar. Mas olha, já estou ansioso. Ano que vem já vamos deixar agendado Rádio Socesp 2024 para você trazer as novidades, mais novidades aceleradas no ano que vem. Combinado, vai ser um prazer trazer mais coisas para vocês aí todos da Rádio Socesp. Legal. Obrigadão, bom congresso a todos. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Abraço. Tchau.